Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Os Ensinos Finais do Sermão do Monte. Hoje nós vamos falar sobre oração sem ostentação. Lembrando que na aula anterior nós chamamos a atenção para isso, o fato de que o seguidor de Jesus Cristo é generoso, ele dá esmolas e ele procede deste modo unicamente para o agrado de Deus e para o bem do próximo. Ele pratica a generosidade sem ostentação. Ele entende isso, que Deus, o Pai Celeste, vê em secreto essa ação graciosa e recompensa o cristão. Na aula de hoje, então, esse é o tema, a prática da oração sem ostentação. E a gente começa afirmando que o reino de Jesus é de oração. O reino dele é de oração porque os cidadãos desse reino oram ao Pai e o Pai vê em secreto. Jesus fala sobre isso em Mateus 6, de 5 até 8. Olha o que ele diz: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. O teólogo Joaquim Jeremias afirma que aqui, nesta sessão, nós temos um catecismo sobre a oração, composto de frases de Jesus e provavelmente utilizado para instruir os neófitos. Ele conclui: nota-se o cuidado que tinha a igreja primitiva de formar seus membros para a verdadeira oração. Eu até entendo que não apenas o cuidado da igreja primitiva, mas o cuidado do próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele nos deixa essa palavra tão importante. E quando ele diz quando orardes, em Mateus 5, no iniciozinho, ou quando ele diz quando orares, em Mateus capítulo 6, versículo 6, a primeira 6, versículo 5, depois 6, versículo 6, ele está dizendo simplesmente o seguinte, que o crente nele fará orações, porque o ato de dar esmolas é um ato horizontal, porque quando doamos, suprimos carências humanas, mas o ato de orar é vertical, é primordialmente uma conversa com Deus, o nosso Criador, o nosso Pai Celeste. Na oração, eu posiciono o meu corpo, eu organizo a minha mente, eu falo com Deus, expressando reverência, louvor e necessidades pessoais, ou necessidades também externas a mim, quando eu oro por uma pessoa, por uma outra pessoa, ou por uma instituição, ou por uma causa importante, pertinente ao reino de Deus. Em outras palavras, primariamente a oração é uma conversa. E a gente sabe que algumas conversas são públicas, outras são privadas, outras são até íntimas. E a fala pode ser pública, não há problema que seja assim. É o caso, por exemplo, de um discurso, de um ensino, de uma pregação, até mesmo o caso da oração litúrgica, quando pedimos que uma pessoa ore audivelmente em um grupo pequeno, numa classe, numa escola dominical, ou também em outra ocasião de várias pessoas reunidas. E essa fala pública tem lugar, ela tem a sua função. Não é que ela seja errada, ela é necessária em vários aspectos, em várias ocasiões. Mas Jesus está falando de uma fala privada, de um diálogo entre Deus e a alma. De certa forma, isso atualiza um salmo, Salmo 5, verso 3, onde nós lemos o seguinte, literalmente o salmista diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Literalmente esse servo de Deus acorda cedo e se coloca sozinho diante da presença de Deus, pronuncia a sua prece e fica esperando. É sobre isso que Cristo está falando. Jesus, ele conhece bem essa experiência. Ele tinha esse hábito de acordar de madrugada, de se dirigir a um lugar deserto para orar. Vemos esse registro em Marcos 1,35, mas esse é apenas um dentre vários outros exemplos. Esta era uma prática comum do nosso Redentor. Davi menciona um tipo de relação com Deus que propicia conhecer aquilo que a Escritura chama de concílio,
segredo. Literalmente traduzido na nossa Almeida Revista e Atualizada, intimidade. Ele diz assim nesse Salmo 25, 14 e 15: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Então estes que desfrutam desta intimidade com Deus, eles são livres do laço. Olha a importância do cultivo desta devoção privada, pessoal com Deus. Jorge Camargo, esse compositor tão precioso, ele coloca isso de modo muito poético. Ele diz: eu não quero só te conhecer de ouvir falar. Saber não é o bastante, viver é muito mais. Mas que apenas ver de longe, o bom é desfrutar da tua intimidade, de toda a tua paz. E em seguida ele diz na estrofe seguinte: que ninguém me diga como é doce a tua voz, eu mesmo vim prová-la, ouvi-la me chamar, para estarmos juntos fim de tarde no jardim, comunhão que embala, anelo te adorar. Ou nós cultivamos uma relação cotidiana, pessoal, secreta com Deus, ou a gente prossegue nessa vida apenas fazendo fita, ostentando uma vida com Deus que de fato nós não possuímos. E isso é digno de nota para esta geração, porque é uma geração privilegiada pelo acesso a um volume muito grande de informações teológicas, e a gente tinha até uma declaração, ou tem uma declaração da filosofia, que é aquela declaração penso, logo existo, de Descartes, que hoje a gente podia até mudar, modificar um pouquinho e dizê-la da seguinte forma: teólogo, logo existo. Por quê? Porque a gente vê uma grande quantidade de pessoas que têm chegado à igreja muito interessadas pela teologia. A gente pode até dizer que nós somos a geração dos teólogos leigos, né? Mas equivocadamente a gente pode passar a acreditar que a gente é cristão pelo simples fato de articular teologia ortodoxa. Mas o ponto a levantar é o seguinte: em que medida nós temos falado com Deus? Não apenas em que medida a gente tem falado sobre Deus, mas em que medida a gente tem falado com Ele. E, na verdade, não há um dilema aqui, né? Os seguidores de Jesus devem falar sobre Deus, porque eles são testemunhas de Deus, né? Nós somos testemunhas do Senhor Jesus, devemos falar sobre Ele, devemos articular uma boa e sadia teologia, sem dúvida nenhuma. Mas entendamos o seguinte: nós, inclusive, quando falamos sobre Ele, ou melhor dizendo, para falarmos adequadamente acerca dele, nós precisamos falar com Ele. Nós precisamos caminhar nesse mundo como gente de oração. Esses são os seguidores de Jesus, aqueles que invocam o seu nome e que buscam a presença de Deus. Nesses termos, o Senhor Jesus nos ensina aqui nesse trecho do Sermão do Monte como não orar. O que devemos evitar na oração? A primeira coisa que ele diz é: não orem como os hipócritas. Olha o verso 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. O Dr. Carson diz o seguinte: nas sinagogas, a oração pública era normalmente liderada por um homem, membro da congregação, que ficava em pé diante da arca da lei e cumpria essa responsabilidade. E era muito fácil, naquela ocasião, sucumbir à tentação de orar para impressionar a plateia, para impressionar a congregação. Os clichês aceitáveis, os sentimentos apropriados, o tom de voz, o fervor expresso na hora certa, tudo isso se transformava em meios de receber aprovação e talvez de competir com o colega que dirigiu a oração na semana anterior. Olha só como o que pode acontecer no coração do homem. Fazer uma oração num culto público, não dirigindo-se diretamente a Deus, mas apenas para impressionar os outros e até mesmo para suplantar quem orou antes. Que coisa trágica, não é isso? Joaquim Jeremias diz o seguinte:
A nossa prática de oração deve distinguir-se da dos fariseus. O elemento básico é a recomendação que faz Jesus a seus discípulos de não imitar os fariseus, que dão um jeito de se acharem em plena praça pública quando as trombetas do templo anunciam a oração, de modo que, aparentemente apanhados de surpresa, eles se vejam obrigados a orar no meio da multidão. Jesus diz: não procedam assim, não façam fita quando forem orar. John Stott explica a passagem dessa maneira. Em seu segundo exemplo de justiça religiosa, Jesus descreve dois indivíduos em oração. O hipócrita parece ótimo a princípio. Eles gostam de ficar orando, mas infelizmente não é a oração que eles amam, nem o Deus a que dizem orar. Pelo contrário, adoram a oportunidade que a oração pública lhes dá para se exibirem diante dos outros. Por trás de sua espiritualidade se esconde o orgulho. O que eles realmente desejam é aplauso. E o recebem, como diz o verso 5, eles já receberam sua plena recompensa. E Stott continua nos dando uma cutucada. Olha o que ele diz. A acusação de hipocrisia muitas vezes é dirigida a nós, os que frequentam a igreja. Podemos ir à igreja pela mesma razão equivocada que levou o fariseu à sinagoga, não para adorar a Deus, mas para ganhar a reputação de ser espiritual. Podemos nos vangloriar de nossas devoções particulares da mesma maneira. Dar louvor a Deus, como ofertar aos pobres, é um ato autêntico por si mesmo. Uma intenção oculta destrói a ambos. Transforma o nosso serviço para Deus e para os outros em um tipo mesquinho de autosserviço. Olha que palavra forte de Stott. Religião e caridade tornam-se um espetáculo exibicionista. Como podemos fingir que estamos louvando a Deus quando na realidade estamos à procura de outros para nos louvar? Isso é chocante. E esse dito de Stott sobre a oração como autosserviço nos remete a Lucas 18, 11 e 12, quando Jesus fala desta situação. Ele diz: o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo. E ele orava desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. É terrível. Resumindo, a prática da oração pode não passar de dramatização, de ato teatral. E no fim das contas, podemos estar simplesmente orando de nós para nós mesmos. E ao invés de elevação, porque deveria ser assim, né? Salmo 25:1, a ti, Senhor, elevo a minha alma. A oração, ao invés de elevar, pode configurar autopromoção e ostentação. Então esse ensino, de certa maneira, nos desafia. Ele até puxa, né, um pouquinho a orelha nossa, porque se nós somos afeitos a publicar, algumas pessoas até chegam a publicar nas redes sociais: estou agora, ou terminei agora o meu momento devocional, aquela foto da Bíblia aberta, ele ali, né, e etc. Parece que o melhor é que esses momentos sejam privativos, não sejam públicos. E o pior é se a gente começa a sinalizar, a dizer para as pessoas, a ajudar as pessoas a perceberem quantas horas nós gastamos ou investimos na oração. Olha, não pude te atender agora porque eu tive que dedicar-me a 3 horas de oração, como eu faço todas as madrugadas, etc., né? O ideal é que esta informação fique restrita a nós e, quando muito, a nossos familiares. Pessoas próximas a nós podem até testemunhar a nossa regularidade na oração, mas nós nunca deveríamos alardear isso. É isso que Jesus está dizendo. Quando forem orar, não orem como os hipócritas. Mas além disso, ele prossegue, ele prossegue dizendo isso. Ele diz: não apenas vocês não devem orar como os hipócritas, vocês também não devem orar como os gentios. E ele explica: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. E aqui, mais uma vez, nos reportando a Joaquim Jeremias, Jesus adverte contra a loquacidade dos pagãos. Filhos do Pai Celeste, os discípulos não têm necessidade de multiplicar as palavras.
No paganismo, a oração equivale a encantamento, a mágica. Você então profere as palavras corretas e com isso você manipula os poderes da natureza. Os gentios gostam dessas vãs repetições. Eles entendem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Jesus está desaprovando isso. Ele está desaprovando aquelas ladainhas pronunciadas mecanicamente, quando a boca articula determinadas palavras desconectada da mente pensante. Paulo fala um pouquinho sobre isso em 1 Coríntios 14, 15. Né? Ele diz: orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. E nosso irmão, Dr. R.C. Sproul, ele diz: os pagãos são historicamente conhecidos por entoar mantras, e as pessoas de hoje em dia também repetem sílabas sem sentido, a fim de atingir uma transcendência mística. As orações são usadas como fórmulas mágicas para tentar alterar o ambiente ou mudar as circunstâncias. Esta é a abordagem do movimento Nova Era, o qual acredita que é possível fazer as coisas acontecerem com o poder da mente, mas essa abordagem também está presente em uma vertente evangélica contemporânea. Nós erramos quando nós consideramos que para uma oração ser eficaz, ela tem que ser longa. Eu não sei se você conhece esses irmãos cujas orações são compridas demais, né? A gente convida uma pessoa para orar agradecendo pelo clima que melhorou e ela começa lá fazendo um arrazoado, discorrendo desde o ato divino da criação até o dilúvio e por aí segue. Spurgeon interrompia essas pessoas que oravam longo demais nas reuniões de oração do Tabernáculo Metropolitano de Londres. E na Igreja da Coreia do Sul, essas pessoas são forçadas a parar de orar com o toque de um sino. William Hendriksen vai dizer o seguinte: seja como for, o Senhor condena essa prática como sendo de caráter pagão. E ele esclarece: não significa que fazer uma oração extensa é sempre errado. Ele diz que se fôssemos pensar deste modo, estaríamos condenando algumas orações registradas na própria Bíblia, e que são orações longas, né? Ele cita alguns exemplos: 2 Crônicas 6, 14 a 42, Neemias 9, os Salmos 18 a 89, veja só, o Salmo 119, já viu o tamanho daquele salmo? Aquilo tudo é uma grande oração. A questão, o ponto, de acordo com Hendriksen, deve-se ter em mente o motivo. O problema dos pagãos é que eles repetiam e repetiam as suas orações porque imaginavam que quanto mais longa e mais estridentemente eles orassem, maior também seria a sua chance de sucesso recebendo o que desejavam. A oração dos sacerdotes de Baal é um exemplo disso. Depois você pode checar em 1 Reis 18, de 25 a 29. Eles clamam ao nome de Baal desde manhã até o meio-dia. E outro exemplo é a roleta de oração ou de orações dos budistas tibetanos, um cilindro que gira num eixo coberto de orações escritas. O rosário, usado, por exemplo, para conservar a conta de 5 dezenas de Ave-Marias, cada uma antecedida de um Pai Nosso e seguida de um Glória, não é outra boa ilustração? Como se a aceitabilidade de nossas orações dependesse, ao menos em parte, do número de palavras que usamos ou do número de orações que disparamos. E daí ele diz que muitas das orações mais notáveis e fervorosas registradas na Escritura são breves, são concisas. Ele cita alguns exemplos de Moisés, a oração de Salomão por um coração sábio, a oração de Elias ali mesmo em 1 Reis 18, a oração de Ezequias, a oração de Jabes em 1 Crônicas 4:10, a oração de Agur, a oração do publicano em Lucas 18:13, do ladrão moribundo em Lucas 23, a oração de Estevão, a oração de Paulo pelos Efésios em Efésios 3:14 a 19. E ele também diz: a esta classe pertencem também as muitas orações, frases ou exclamações de Neemias, a oração intercessória ou sacerdotal de Cristo e a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, que nós estudaremos nas próximas aulas. Jesus instrui de forma muito clara: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Isso contraria um ensino muito popular nas décadas de 1970, 1980, uma prática mais xamanista do que cristão, que insistia no seguinte: a gente foi ensinado naquela época, eu ouvi muito disso, que a gente deveria orar e para que a oração fosse aceita, ela tinha que ser detalhada e específica. Não bastava, por exemplo, pedir: Deus, ajuda-me a comprar um carro. A gente tinha que informar para Deus a marca, o modelo,
a cor do carro. Para ser atendida a oração tinha que ser específica, era o que diziam. E aí eu estou colocando a capa do livro que ensinava isso naquela época, que eu descobri agora que continua sendo vendido aqui no Brasil. Tá? De um autor muito famoso, o pastor de uma das maiores igrejas da Coreia do Sul nos dias de hoje, já falecido, né? Mas está aí, o ensino dele continua sendo divulgado. Né? E isso também acabou se desdobrando num movimento de batalha espiritual, que foi muito popular no Brasil naquela época e continua entranhado em algumas igrejas ditas evangélicas da atualidade. Eu me lembro que eu abracei esse movimento um período da minha vida e eu me lembro de como eram as orações que eu fazia. Quando eu orava de manhã por minhas filhas, por exemplo, para que Deus abençoasse o dia delas na escola, eu tinha que pensar desde o momento que elas saíam de casa e entravam no veículo que levava ela para as escolas, mencionava cada etapa do trajeto. Deus abençoe quando ela chegar naquela curva, quando chegar naquele lugar, quando chegar naquele trecho. E também abençoava inclusive o carro. E não assim de modo geral, dizendo Deus abençoe o veículo. Não, Deus abençoe a parte mecânica, abençoe a parte hidráulica, abençoe a parte elétrica. Ou seja, para que Deus cuidasse das minhas filhas naquele dia, eu tinha que fechar cuidadosamente todas as brechas com a minha oração. O que isso resultava? Minhas orações eram longas, porque eu tinha que incluir todos os detalhes. E no final eu estava exausto. Tinha que acordar bem cedo para fazer longas orações. E com o tempo eu fui entendendo, será que isso realmente é cristão? O Senhor Jesus Cristo está nos corrigindo aí. Ele está dizendo que Deus é o nosso Pai. Ele sabe do que precisamos. Antes que peçamos a Ele, Mateus 6,8, Deus nos conhece, Deus cuida de nós, é o que Jesus está ensinando. Isso vai se desdobrar em algo muito lindo no final desse capítulo 6, né? Quando ele falar sobre a ansiedade. Mas a gente vai chegar lá. Por enquanto, pensando nesse contexto da oração, Jesus, de certa maneira, atualiza o Salmo 139, de 2 a 5, onde a gente lê: sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Então, Deus conhece os nossos corações, Deus conhece as nossas vidas. Nos termos do Salmo 139, Deus sabe exatamente onde estamos e como estamos. E Ele nos cerca, Ele cuida de nós. E toda oração que a gente proferir sempre vai ser muito imperfeita, não é? A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém. Então nossa oração é acolhida porque ela é em nome de Jesus, coberta pelo sangue e pela justiça de Jesus. Ela conta com a mediação de Jesus e com o suporte, a ajuda do Espírito Santo. Nesses termos, o nosso irmão Eugene Peterson, na sua paráfrase A Mensagem, parece captar bem esse ensino de Jesus. Ele diz assim: o mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos e técnicas de vendas para conseguir o que querem de Deus. Não façam essa asneira. Vocês estão diante do Pai e Ele sabe de que estão precisando melhor que vocês mesmos. Então, logo depois de dizer como não orar, Jesus, nesse trecho de Mateus capítulo 6, de 5 a 8, nos ensina como orar. No verso 6 ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Jesus aponta para o cultivo de uma devoção a Deus privada, íntima, discreta, pois nosso Pai está em secreto. Destarte, como diz o Joaquim Jeremias, os discípulos orarão com a porta fechada, mesmo que seja num cômodo tão profundo como a despensa. E o nosso irmão N.T. Wright explica o seguinte, ele diz: o que você é em privado é sua verdadeira essência. Vá ao seu quarto interior e converse com seu Pai. Você não precisa fazer uma canção a respeito disso. Na verdade, quanto menos pessoas souberem o que você está fazendo, melhor. E também não precisa proferir frases piedosas. O ponto é ter uma relação pessoal a dois com Deus.
A prática desse ensino exige que você separe um tempo e também um lugar para a oração. Pode ser que você não consiga fazer isso no seu quarto, então você vai fazer isso no seu escritório, ou no quintal da sua casa, ou num banco de praça, no intervalo de almoço. Eu me lembro que em determinada época eu trabalhava numa empresa que ficava próxima do Parque da Cidade, em Brasília, ali no Distrito Federal, e eu entrava então por um dos portões daquele parque na meia hora do almoço e ficava embaixo de uma árvore que tinha uma sombra muito aprazível, e ali era um momento que eu dedicava diariamente para conversar com Deus, e quando estava chovendo eu usava a sala de reuniões da empresa onde eu trabalhava. Eu não tinha ninguém usando a sala naquele momento do almoço, e eu ia até lá, ficava sozinho, era um momento para ler as escrituras e para orar ao Senhor. O importante é que você estabeleça isso, que haja uma regularidade. Por isso que alguns chamam a prática da oração de disciplina espiritual, porque você vai ter que estabelecer uma regularidade para realizar a oração. Deus promete ser achado por aqueles que o buscam sinceramente. Olha o que diz Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Já viu que coisa preciosa? Deus está dizendo, eu serei achado por você, quando você me buscar adequadamente. E além disso, ele confirma que ele abençoa aos que praticam a verdadeira oração. Teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O autor de Hebreus fala sobre isso também. Ele está dizendo que vale a pena buscar a Deus regularmente. Ele diz, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Notou como Hebreus, de certa forma, está agora ecoando o ensino do Sermão do Monte? Ele está falando sobre fé, a gente sempre lê esse texto dizendo, está vendo? O texto está falando sobre a importância e a centralidade da fé. E é isso mesmo, mas olha só o modo como isso é apresentado. Ele está falando de fé daqueles que se aproximam de Deus. É necessário que aquele que se aproxima, isso tem tudo a ver com a prática da oração, é ou não é? Você se aproxima de Deus. De que modo? Crendo. Esse Deus é real. Ele não é uma miragem. Ele existe. E ele recompensa aqueles que o buscam em secreto. Ele galardoa aqueles que o buscam. É um eco maravilhoso desse ensino de Jesus no Sermão do Monte. O que nós estamos vendo aqui é que o discípulo de Jesus pratica a oração em secreto. E a partir daí a gente já pode concluir, né? O que vimos aqui é que o reino de Jesus é de oração. E é preciso orar sem ostentação, com sinceridade, com regularidade. A partir do próximo encontro, vamos olhar mais de perto para o Pai Nosso. O Pai Nosso é o modelo de oração ensinado pelo Senhor Jesus em Mateus 6, de 9 até 15. Por hora a gente pode ficar com essas perguntas que são formuladas pelo Dr. Carson. Essas perguntas são perscrutadoras, né? Ele diz o seguinte, vamos entender melhor o que Jesus quer dizer se nos fizermos estas perguntas. São perguntas que nós deveríamos fazer com sinceridade e responder com sinceridade. Quais são elas? Olha o que diz o Dr. Carson. Oro com maior frequência e maior fervor quando estou a sós com Deus ou quando estou em público? Amo o local de oração em segredo? Minha oração pública é apenas o transbordar da minha oração particular? E o Dr. Carson conclui, se as respostas não forem afirmativas entusiásticas, não passamos no teste e nos incluímos na acusação de Jesus. Somos hipócritas. Então, diante disso, nós devemos nos colocar diante de Deus e suplicar a graça dele e que Deus nos ajude a orar conforme o exemplo de Jesus e conforme o ensino de Jesus. No próximo encontro, nós falaremos sobre o prefácio e a primeira petição do Pai Nosso. Muito obrigado. É muito bom ter você nesta aula. Eu convido você, então, a acessar a aula seguinte nos próximos dias. Até lá. Que Deus o abençoe.